Olá, caríssimos. Hoje, dando continuidade ao curso de Sistema Linear, nós vamos fazer alguns exercícios de aplicação da técnica apresentada. Esses exercícios são clássicos nos vestibulares de hoje em dia, que são problemas que são apresentados na língua natural e você precisa traduzir para a linguagem matemática. O Enem, principalmente, gosta muito desse tipo de questão, acha fundamental na avaliação dos alunos. Aqui nós estamos com um problema da VUNESP 2015 e ele diz o seguinte: em uma floricultura, os preços dos buquês de flores se diferenciam pelo tipo e pela quantidade de flores usadas em sua montagem. 4 desses buquês estão apresentados na figura a seguir, sendo que 3 deles estão com respectivos preços e, de acordo com a representação nessa floricultura, o 4º buquê sem preço indicado custa. Então, nós vamos traduzir o texto para a linguagem algébrica e a gente vai observar que a pergunta é o preço do buquê. Então, nós vamos ver o preço de cada tipo de flor e também a quantidade de flores. Bom, então, as nossas incógnitas aqui vão ser o quê? Os preços. Então, eu vou chamar de X o preço da flor amarela. Preço da flor amarela. Essa florzinha amarela. Vamos chamar de X o preço da flor pequena. É totalmente arbitrário, mas nós vamos observar aqui por que eu estou trocando aqui. Isso vai ser importante porque a gente vai explicar a técnica de escalonamento e é interessante você ter a variável piloto X, como a gente vai ver já já. Eu vou chamar de Y o preço dessa flor amarela. E vou chamar de Z o preço dessa flor grande. Ok? Bom, aí vamos fazer a tradução do problema para a linguagem algébrica. Então, nesse primeiro buquê, quantas flores pequenas tem? Nós temos uma flor pequena. Então, nós vamos falar que o preço de uma flor pequena mais o preço de uma flor amarela, Y, mais o preço de 2 flores grandes, 2 vezes o Z, essa soma dá o preço do buquê, que é R$ 12,90. No segundo buquê, quantas flores pequenas nós temos? 2. O preço da flor pequena é X, vou escrever aqui 2 vezes X. Mais, quantas flores de cor amarela tem? Uma só. Então, eu vou ter mais Y, que é o preço da flor amarela. E quantas flores grandes? Uma só, Z. E o preço desse buquê vai ser R$ 12,10. Observe que essas duas equações elas são lineares. Por que são lineares? Porque o x está elevado à primeira potência multiplicado por uma constante, que é o coeficiente. O y elevado à primeira potência, o coeficiente 1. O z é a primeira potência. As duas equações são lineares. Então, aqui eu tenho 2 equações a 3 incógnitas, mas eu tenho um terceiro buquê com preço. E esse buquê tem quantas flores pequenas? Nenhuma. Quantas flores de cor amarela? 2 flores de cor amarela. Mais 2 flores que a gente chamou de flor grande. E o preço desse buquê? O preço desse buquê vai ser R$ 14,60. Então, nós temos aqui esse sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Repare que nesse sistema, a última equação tem uma incógnita a menos. Então, isso permite que você utilize o método da substituição sem ser muito trabalhoso. Mas se esse buquê tivesse também flor pequena e aqui tivesse mais uma incógnita, o método de escalonamento seria mais valorizado.
Aqui também tem uma saída interessante nesse exercício, que reside no fato de que aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, 2, 1, 2. Esses coeficientes, eles permitem uma saída especial, mas a gente não pode confiar nisso na hora do exame. Então, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos explicar para vocês um método que é absolutamente geral, que dá para resolver todo e qualquer problema, e se o problema permitir uma solução, uma saída mais legal, uma saída com artifício, e você sacou a saída, utilize. Só que na hora, se não teve a ideia na hora do exame, aí você segue o escalonamento. Qual é a ideia do escalonamento? A ideia do escalonamento é fazer a cada equação desaparecer como incógnita. Então nós temos aqui, nessa segunda equação, a incógnita x, y, z, eu quero desaparecer com esse x. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira equação, multiplicar por qualquer número e somar a equação de baixo. Agora, que número vai ser interessante aqui? Vai ser o menos 2. Por que o menos 2? Ora, porque x vezes menos 2 dá menos 2x, que somando com 2x vai dar 0x. Sumiu o x. Y multiplicado por menos 2 dá menos 2y, que somando com y vai dar menos y. 2z vezes menos 2 dá menos 4z, que somando com z vai dar menos 3z. Ok? Vou pegar aqui esse 12,9 e vou multiplicar por 2. E aí vou somar com esse 11,10. Na hora que a gente faz essa multiplicação, 12,9 por 2 e a gente soma na equação de baixo, vai dar menos 13,70. Ok? A outra equação, olha lá, já desapareceu uma incógnita. Na outra equação, vai dar 2 vezes y mais 2 vezes z igual a 14,60 centavos. E aqui? Bom, aqui eu vou continuar o escalonamento. Eu vou repetir a primeira equação. Vou repetir a segunda equação, que tem uma incógnita a menos. A segunda equação, que vai ter uma incógnita a menos. E a terceira equação, eu vou querer que desapareça esse y. Nós vamos querer que apareça aqui essa escadinha de zeros. A cada equação desapareceu uma incógnita. Então, o que a gente vai fazer com essa equação aqui? Essa equação nós vamos multiplicar toda ela pelo número 2 e vamos somar a essa. Por que foi escolhido o número 2? Porque menos y vezes 2 dá menos 2y, que somando com 2y dá 0y. Que preço que eu pago? Multiplicar toda aquela equação por 2, para poder ter uma equação linearmente dependente e consistente com o problema. Menos 3z vezes 2 dá menos 6, que somando com 2z vai dar menos 4z. Eu vou multiplicar esse menos 13,70 centavos vezes 2, vai dar R$ 27,40 negativo, e eu vou somar com R$ 14,60. Na hora que a gente soma, vai dar menos 12,80 centavos. Ok? Então, repara, a técnica de escalonamento é essa. A cada equação desaparece uma incógnita. E agora a gente resolve aqui de baixo para cima. Numa prova dissertativa, se você tem pouco espaço,
Na hora que você multiplicou por 2 e somou, escreva só essa última equação. Escreva só 4z igual a 12,8. O examinador vai entender. Mas aqui é que a gente quis mostrar claramente o que é o método de escalonamento. E aí essa equação que tem uma incógnita só, esse 4 no outro membro vai dividindo, 12 dividido por 4 dá 3, 0,8 dividido por 4 vai dar 2. Então o preço da flor grande é R$ 3,20 a unidade. Bom, agora eu vou para a equação de cima. No escalonamento, qual era a trama? No escalonamento, a ideia era você ter uma incógnita a menos em cada uma das equações. Então, eu vou pegar aquele valor do z determinado anteriormente e jogar aqui. Então, vai ficar 3 vezes z, o z vale R$ 3,20, e eu vou ter aqui uma equação do primeiro grau, muito fácil de errar, concentração nessa parte de sistema linear, matriz, tem muita continha. Então eu vou ter aqui esse 3 vezes 2, esse 3 vezes 3,2, que vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa de adição, que vai dar 9,6, o que implica que o valor da flor de cor, o preço da unidade da flor amarela, vai ser igual a R$ 4,10. Bom, agora vamos para a primeira equação. Repare, a gente escolheu o x como variável pivô. Por isso até que eu mudei um pouquinho a incógnita. Seria sempre interessante estar na primeira equação o x acompanhado do número 1, que vai ser chamado incógnita, variável pivô, e eu vou multiplicar. E multiplicar por 1 é sempre mais fácil. Mas voltando, pegando aquela primeira equação que tem a variável pivô, que é x, vou somar com y, que é o preço da flor amarela, mais vou somar com 2 vezes o z, que é o preço da flor grande. E isso daqui nessa equação resulta R$ 12,90. E aí a gente vai fazer essa conta com bastante atenção para não errar. Aqui a gente não vai perder muito tempo, vai dar x igual a R$ 2,40. A pergunta não é o valor de x, y, z. A pergunta é qual o preço do buquê. E esse buquê tem o quê? Esse buquê tem 2 flores pequenas, mais uma flor amarela, mais 2 flores que a gente chamou de flor grande. De flor grande. É esse o preço pedido. Quanto custa esse buquê? Então a gente vai pegar 2 vezes o preço, R$ 2,40. O preço da flor amarela, tem uma amarela, R$ 4,10, mais 2 vezes o preço da flor grande, que é R$ 3,20, certo? Aí você faz essa multiplicação, 4,8 mais 4,1 mais 6,4, e o preço desse buquê vai ser R$ 15,30, que seria a alternativa A. Numa prova dissertativa, não esqueça de escrever resposta, e principalmente num problema contextualizado, muita gente se acostuma a grifar o 15,13, mas você precisa colocar a unidade. É R$ 15,30. Eu tenho que indicar a unidade. A Unicamp já comentou que ela desconta meia questão para quem não coloca unidade. Uma coisa bastante comum na prova de física, mas nem tão comum na prova de matemática, ok? Esse exercício da medicina do Einstein, caiu em 2018, também é um problema clássico de vestibular, que é apresentado em língua portuguesa, e o equacionamento que você vai fazer, às vezes facilita muito a sua conta, às vezes é meio óbvio, né? Nesse caso aqui, é meio imediato, cada frase vai se transformar numa sentença matemática.
Vejamos o que diz o texto. Um parque tem 3 pistas para a caminhada, a pista X, Y e Z. Ana deu 2 voltas na pista X, 3 voltas na pista Y e 1 volta na pista Z, tendo caminhado um total de 8.420 metros. João deu 1 volta na pista X, 2 voltas na pista Y, 2 voltas na pista Z, num total de 7.940 metros. Marcela deu 4 voltas na pista X e 3 voltas na pista Y, num total de 8.110 metros. O comprimento da pista maior, o comprimento da maior dessas pistas excede o comprimento da menor pista em, tá? Então, a gente vai transformar isso daqui uma linguagem algébrica, e aí esse equacionamento sempre é interessante você escrever quem são as suas incógnitas, mesmo que você ache óbvio. Então eu vou chamar aqui de x o que? O x vai ser o comprimento, x vai ser o comprimento da pista X. Y, o comprimento da pista Y. E Z, Z, o comprimento da pista Z. Bom, o que aconteceu com Ana? Ana deu 2 voltas na pista X, mais 3 voltas na pista Y. Então, vou multiplicar por 3 o comprimento da pista Y, mais 1 volta na pista Z. E com isso, ela andou quanto? Ela andou 8.420 metros. O que aconteceu, João? João deu 1 volta na pista X, mais 2 voltas na pista Y, mais 2 voltas na pista Z, e andou um total de quê? De 7.940 metros. Sempre está aparecendo equações lineares. Ótimo. Aí tem a Marcela, que deu 4 voltas na pista X, mais 3 voltas na pista Y, e não andou na pista Z, dando um total de 8.110 metros. Observe que nesse exercício proposto novamente, nós temos nessa equação uma incógnita a menos. E isso facilita outros métodos de resolução, como o da substituição, que é, em geral, muito confuso, te atrapalha muito, acaba gerando muita confusão. Então vamos fortalecer esse método que é bem poderoso, que é o escalonamento. Então vamos deixar bem claro algumas dicas para que esse escalonamento seja bem sucedido. Você precisa manter uma equação, qualquer uma delas. Você pode trocar de ordem. Está vendo que essa x vem acompanhado do número 1? Então é interessante que o x acompanhado do número 1 seja a nossa variável, a nossa incógnita pivô. Então eu vou pegar essa equação, x mais 2y mais 2z, igual a quanto? Igual a 7.940. Eu vou manter essa equação e vou transformar as outras. Através do quê? Através daquele método da adição, que aqui a gente já está sofisticando ele e chamando o método de escalonamento. Mas qual é a ideia? Vou multiplicar toda essa equação por 2 ou por menos 2 e depois somo. Só que ao invés de multiplicá-la e depois somar, eu vou multiplicando e somando. De modo que o objetivo do escalonamento é a cada equação desaparecer uma incógnita. Então aqui, x vezes menos 2, menos 2x. Com 2x, 0x. 2y vezes menos 2 dá menos 4y, que somando com 3y, aqui vai dar menos y.
2z vezes menos 2 dá menos 4z, que somando com aquele mais z dá menos 3z. Aqui eu vou multiplicar 7.940, eu vou multiplicar por 2. E vai dar quanto? Vai dar 15.880 negativo. E aí eu vou somar com aquele 8.000. E esse 15.880 subtraindo aquele 8.000, isso daqui vai resultar menos 7.460. Ok? Então, desapareceu uma incógnita. Vou continuar o escalonamento. E aquela equação que eu mantive, que eu joguei para a primeira posição, para ficar aquela escadinha de zeros, eu vou multiplicar toda ela por uma constante e vou somar naquela equação. Que constante vai ser essa? Vai ser menos 4. Por que o menos 4? Porque x vezes menos 4 dá menos 4x, com 4x vai dar zero. Desapareceu a incógnita. Que preço que eu pago? Tem que multiplicar toda aquela equação por menos 4. 2y vezes menos 4 dá menos 8, que somando com 3 vai dar menos 5y. 2z vezes menos 4 vai dar menos 8z, somando com 0 deu 8z. Então aqui tinha duas incógnitas, aqui continuou tendo duas incógnitas. Mas a grande vantagem é que vai desaparecer as incógnitas de uma maneira organizada. Aqui eu vou ter esse 7.940 multiplicado por menos 4. Isso vai dar quanto? Vai dar 31.760, que eu vou somar com esse mais 8.000. Menos 31.760, somando com esse 8.000, vai dar menos 23.650. Certo? Continuando o escalonamento, nós vamos pegar o quê? Vamos pegar esta equação com a variável pivô agora, vai ser o y, vou multiplicar pelo número 5 e vou somar a essa equação. Então, numa prova dissertativa, você já poderia pegar aqui menos y vezes menos 5, vai dar mais 5, que somando com menos 5y vai dar zero. Menos 3z com menos 5 vai dar menos 15, mais 15, que somando com esse menos 8 vai dar o quê? Vai dar 7z, igual esse 5 multiplicando os 7.460, isso daqui vai dar 37.300, estou multiplicando tudo isso por 5, eu vou somar com esse. Quando a gente faz essa soma, aqui vai dar 13.650. Ok? Aí você pega este z e obtém, passando aquele 7 no outro membro, fazendo a operação inversa, que é a operação de divisão, e a gente obtém que o comprimento da pista Z vai ser 1.950 metros. Certo? Bom, no entanto, no vestibular isso é muito bem aceito. Aqui nós vamos optar por esclarecer um pouquinho melhor o que é um sistema escalonado. Então, nós vamos repetir aquela primeira equação. Então, como no vestibular você tem pouco espaço, mesmo numa prova dissertativa, e você tem que justificar o raciocínio, é bem interessante você manter na discussão o essencial. Então, na hora que você aqui apresentou esse sistema, que é o nosso equacionamento, quem é cada incógnita e o procedimento do escalonamento, bom, aqui é a repetição. Então você poderia só escrever essa terceira equação. Mas aqui eu quero mostrar que um sistema escalonado, ele vai ter a característica de que a cada equação desaparece uma incógnita. Então eu vou ter esse valor do comprimento da pista, não precisa pôr unidade, porque não é a resposta do exercício. Vou para outra equação, para descobrir o comprimento da pista y.
vai ser menos y menos 3 vezes z, vai dar menos 7.460 metros. Mas quem é esse z? Esse z a gente vai jogar ali 1950. Com isso a gente vai poder descobrir o valor deste y. Nessa multiplicação aqui vai dar 5.850 e aqui 7.460. Note, troquei o sinal de todos como se eu estivesse multiplicando ali por menos 1, só por comodidade. Esse 5.800 passa para o outro membro fazendo a operação inversa, que é de subtração, e eu vou ter o comprimento da pista y. E na primeira equação, que tem as três incógnitas, aqui vai ser, podia ser qualquer das equações, mas vamos pegar ali que está mais organizado. X mais 2 vezes a pista y, que tem 1.610 metros, mais 2 vezes a pista z, que tem 1.950 metros. E isso vai totalizar 7.940. Certo? E aí você vai fazer essa conta com bastante atenção para não errar. Não vamos perder aqui muito tempo, não. Aqui vai dar 820 metros. Tá? Ele não pediu o comprimento de cada pista. O que ele pediu? Ele pediu a diferença, o quanto a pista maior excede o comprimento da menor. Quem que é a pista maior? A pista maior tem 1.950 metros. Qual é o comprimento da pista menor? O comprimento da pista menor, 820 metros. Então, eu vou ter aqui, fazendo essa subtração, 1.130 metros. Alternativa A, prova dissertativa, que escreva resposta. 1.130, não esqueçam da unidade. Ok? Bastante importante. Então, essa técnica de escalonamento você tem que treinar, porque nem sempre, inclusive na maioria dos casos, você não tem essa possibilidade da substituição como uma possibilidade interessante. Agora, nada impede que você analise as equações e escolha um atalho, surfar de acordo com a onda, permitir uma simplificação, faça. Aqui, importante vocês lembrarem o quê? Que eu posso trocar as equações de ordem e isso pode facilitar o escalonamento. Ok? Mais um probleminha de equacionamento. E é importante vocês treinarem bastante essa tradução. Que sempre no problema de matemática é mais interessante quando ele já vem na linguagem matemática, porque é uma linguagem bem objetiva. Aqui envolve a interpretação do texto. Então, preciso do domínio da língua portuguesa e depois o domínio da linguagem algébrica. Então, vamos analisar o que ele diz. Uma pessoa comprou 2 pacotes de algodão, 5 rolos de gaze e 3 rolos de esparadrapo. Na farmácia, onde se realizou a compra, o preço do pacote de algodão mais um rolo de gaze mais um rolo de esparadrapo é R$16. Um rolo de esparadrapo custa R$2 a menos que um pacote de algodão e R$1 a mais que um rolo de gaze. Sabendo que essa pessoa pagou a compra com uma nota de R$50, qual é o valor do troco? Bom, se ele pagou com R$50, eu vou ter que descobrir o preço da compra. Agora, o preço da compra, que foi qual? Comprou 2 pacotes de algodão, 5 rolos de gaze e 3 de esparadrapo. Eu vou descobrir o preço de cada um desses produtos. Então, eu vou equacionar, falando, por exemplo, que Y é o preço do algodão. Ok? É o preço do pacote de algodão. Vou chamar de Y o preço do quê? Do rolo de gaze. E vou chamar de Z o preço do rolo de esparadrapo. Ok?
é importante você indicar a base do seu equacionamento. Bom, o que ele diz aqui da farmácia? Ele fala que onde foi realizada a compra, o preço de um pacote de algodão, X, mais um rolo de gaze, Y, mais um rolo de gaze, mais um rolo de esparadrapo, Z, custa R$16. Ah lá, gerou uma equação essa frase. Cada sentença, uma sentença matemática. A segunda sentença diz o seguinte: um rolo de esparadrapo custa R$2 a menos que o pacote de algodão. Então ele está falando que o rolo de esparadrapo custa R$2 a menos que o pacote de algodão. Olha lá, R$2 a menos que o pacote de algodão. Deu essa equação. E também custa o quê? R$1 a mais que o preço da gaze. O preço do rolo de gaze é Y. Então, ele vai custar R$1 a mais. Y mais 1. Então, tem que ter o domínio da língua portuguesa. Aqui você tem um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Mas repare, talvez não seja tão interessante a gente usar o método de escalonamento, muito menos a regra de Cramer, que a gente vai ver oportunamente. Porque aqui ele permite que com facilidade você isole aqui o X, passando esse 2 para o outro membro, fazendo a operação inversa, que é a operação de adição. Aqui eu vou isolar o Y, passando esse 1 que está somando, no outro membro faz a operação inversa, que é a operação de subtração. Então, usar o método da substituição aqui é muito favorável. Então, você não precisa usar o método mais poderoso sempre. Não precisa usar o escalonamento para resolver esse problema. Não vou usar uma bazuca para matar um mosquito. Eu tenho aqui o X que eu vou somar com Y. Mas quem que era o X? O X é Z mais 2. Que eu vou somar com Y. Mas quem é o Y? Z menos 1. Que somado com o Z vai dar o quê? R$16. Aí caiu numa equação do primeiro grau muito fácil de errar. Concentração, 2 menos 1 dá 1. No outro membro faz a operação inversa, que é a operação de subtração. Numa prova dissertativa, você não precisa ficar esclarecendo que 2 menos 1 dá 1, que 1 foi para lá subtraindo. Você pode já escrever direto. Aqui, dá para fazer mentalmente que esse 3 foi dividindo e o Z dá 5? Apresente isso para o examinador. O examinador vai querer, numa prova dissertativa, esclarecer quem são as incógnitas, como você fez o equacionamento. E aí, essa parte algébrica, você faz tantas passagens quantas forem necessárias para você acertar, não bobear na resolução. Agora vamos descobrir o valor de x. X quem que é? Z mais 2. Ocorre que o Z, o preço do esparadrapo, é R$5. R$5 mais 2 deu R$7. Esse é o preço do pacote de algodão. Certo? Bom, nós temos também aqui que o Y, que é o rolo de gaze, é o preço Z menos 1. É o preço do esparadrapo, que acabamos de descobrir aqui é 5, menos 1 unidade. O que equivale a dizer que o Y é igual a 4. Certo? Então a gente não precisa ser xiita e sempre usar o método do escalonamento. Ele é muitíssimo importante, mas muitíssimo importante. Só que, de repente, dependendo dos dados do problema, pode ser mais fácil. Bom, qual é a compra que ele está se referindo? Bom, a compra é a compra de 2 pacotes de algodão, mais 5 rolos de gaze, mais 3 rolos de esparadrapo. Vamos descobrir, de esparadrapo, vamos descobrir o preço da compra. Não é o que o problema pede, ele pede o troco, mas eu tenho que multiplicar esse 2 pelos R$7, isso daqui vai me dar 14, mais 5 vezes o preço da gaze, que é R$4, isso daqui vai me dar 20, mais 3 vezes o preço do esparadrapo, que é 5.
Isso daqui vai resultar 15. Então, qual é o valor da compra? O valor da compra vai ser R$ 49. Se o valor da compra vai ser R$ 49, quanto vai ser o troco? O troco vai ser a diferença entre a nota de R$ 50 menos 49. Portanto, qual é a resposta? O troco vai ser de R$ 1. Alternativa B. Facinho, né? E aí a gente aproveitou para usar um pouquinho o método da substituição, ok? Finalizando o vídeo de hoje, vamos fazer esse problema da Unicamp 2017. Bem bacana, porque ele apresenta aqui um sistema de 3 incógnitas, x, y, z. O A é uma constante desconhecida, não é a nossa incógnita, é um parâmetro, com 2 equações a 3 incógnitas. Então, o problema é que não vai ter uma solução determinada. Nesse caso, ele vai ser possível, mas indeterminado. Poderia até ser impossível, mas nesse caso não, ele é possível. Aqui também é possível resolver esse sistema, mas ele vai ser indeterminado. Por quê? Porque tem a incógnita x, y e z para 2 equações. No entanto, veja o que ele diz no texto. Sejam A e B números reais. Não é incógnita, são parâmetros. Considere, então, os 2 sistemas lineares abaixo, nas variáveis x, y, z. Sabendo que esses 2 sistemas possuem uma solução em comum, então tem uma trinca ordenada x, y, z que satisfaz esse sistema, e ao mesmo tempo aquela trinca ordenada x, y, z também satisfaz esse sistema. Então ele falou que tem uma solução em comum. E aí o que a gente pode afirmar sobre os parâmetros A e B? Bom, vejamos aqui. A primeira equação, x menos y, igual àquela constante A. Z menos y, igual no primeiro sistema. Quem é o segundo sistema? X mais y, igual a 2. Y mais z, igual a b. Certo? Bom, quem é essa trinca ordenada, x, y, z? A gente não vai saber, mas a gente pode pegar essas 2 equações e subtrair uma da outra. E eu vou ter uma equação que vai ter a solução x, y, z. Ela não vai ser uma nova incógnita, uma nova equação. Ela vai ser uma equação dependente, linearmente dependente daquela. No entanto, na hora que eu subtraio esse menos y e eu subtraio com esse menos y, deu 0 y. E aqui eu vou ter x menos z igual a menos 1. Olha lá, não deu uma terceira equação, porque essa equação nasceu das outras duas, não deu informação nova. Mas tem a solução x e z. Aqui, repare que se eu subtraio essas 2 equações, o y cancela com y. Qual a grande vantagem? É que vai ficar x menos o z. A mesma expressão que apareceu ali. E é essa engenhosidade que a Unicamp está querendo usar para selecionar os candidatos mais inteligentes. Eles têm que olhar aqui, gastar um tempinho e perceber o que essas equações estão fornecendo, que dados esse sistema estão nos fornecendo, que pode associar com esse e chegar na solução. Então, essa sacada de subtrair essas 2 equações, vai diferenciar o aluno mais inteligente do candidato mais inteligente que o outro, porque aqui apareceu x menos z, ali apareceu x menos z. Portanto, a menos 1 é igual a 2 menos b. Então, quem teve essa sacada resolveu esse problema de uma maneira muito rápida. E quem não teve? Gastou mais tempo. E o fator tempo é um fator de seleção. Então, às vezes, gastar um pouquinho de tempo nas preliminares, sacar o que o problema está dando como possibilidade de atalhos, isso às vezes faz você ganhar bastante tempo numa prova de múltipla escolha. E também na dissertativa, mas o fator tempo na de múltipla escolha é realmente
decisivo. Alternativa correta, alternativa D. Ok? Bom, por hoje é só. Obrigado.